Fala galerinha do meu canal, aqui quem fala com vocês é o Sobral, beleza? Galera, hoje eu trouxe pra vocês aqui uma webcam que a gente recebeu lá da AliExpress. Ela é da marca Speedal ou Speedal, não sei como que é pronunciada, tá galera? Mas é uma webcam aí que ela é bem bacana, né? Vocês acabaram de ver o unboxing dela. Então ela tem uma construção muito legal na parte de plástico dela. E ela é uma webcam que grava em 1080p 60 fps, tá galera? É muito fluido. Eu não sei se vocês vão ter noção, mas a gente que está trazendo bastante webcam aqui de 30 fps, 60 fps, a gente vê que ela trabalha bem fluido, né? É muito legal ver essa diferença do 30 para o 60 fps. Vamos falar aqui dela. Ela vem nessa caixinha aqui, é uma caixinha bem simplista. Dá pra ver aqui que eles fazem uma colagem aqui do modelo dela. Ó, já falando o modelo, é o MF934H, tá? Então ela tem várias webcams ainda no site deles. Eu vou mostrar em mais detalhes na AliExpress pra vocês darem uma olhada. Tem webcam de 30 fps, de 720, tem com um design diferente. Essa daqui é um designer padrão, que é o mais comercializado. Imagino aí que as pessoas têm um pouco de influência aí de Logitechs ou de Red Dragons, que são webcams boas também aqui no mercado nacional. Então elas tentam copiar um pouco esse padrão que é mundial, né? Que é um padrão de webcam comum, tá? Ela conta também com 2 microfones, a gente vai fazer uns testes aí do microfone. E também ela é uma plug and play, tá galera? Então só pluguei aqui na minha CPU, chamei aqui, no caso a gente tá fazendo a gravação no OBS e eu não tive problema algum, tá? Ela conta também com um software, tá galera? Pra você poder fazer ajustes de contraste, de brilho, de saturação. Mas eu dei uma mexida aqui, eu não vou trazer nesse vídeo pra não ficar muito extenso. Eu vou utilizar realmente a configuração direta aqui que tem do OBS, né? Que é nativo, porque eu percebi que é a mesma coisa, tá galera? Porém, ela tem esse software, então é legal que ela trabalha aí para ter uma pós-venda, né? Ela trabalha compartilhando um pouco aí de software para que você consiga fazer ajustes, né? Se você não for usar o próprio OBS ou uma outra aplicação para você fazer as gravações, tá bom? Ela também conta, galera, com o foco, tá? Ela não é um foco automático, igual a gente já trouxe outras webcams aqui. Vou deixar até aqui para vocês darem uma olhada. Outros tipos de webcams aqui que a gente trouxe pro canal, mas ela é uma webcam que tem um foco manual. Vou mostrar mais detalhes para vocês aí. Ela tem uma correção automática de luz, tá galera? A gente vai mostrar mais detalhes aí no vídeo, durante o vídeo. E é um negócio bem legal que ela traz a versão aqui em vários idiomas. Então é realmente uma webcam que eles estão aí trazendo para concorrer com o mundo, né? Então ela tem essa preocupação de traduzir todo o produto dela para vários idiomas. Galera, falamos bastante aqui já da parte aí de cosmético da caixinha, de embalagem. Não tive problema algum, não veio amassada, não veio com avaria. Ela veio bem organizadinha dentro da caixa, tá? A apresentação dela é muito legal. Eles atentaram em fazer partes, pelo menos na articulação dela, para você colocar sobre o monitor. Ele tem a parte de borracha, que ajuda muito para aderir, né? E eu não vi problema nenhum, tá? Na construção dela. Ela usa o cabo USB comum, simples. O cabo é bem rígido, não tem problema algum. Tem um tamanho bacana também, para que você tenha a possibilidade de conectar com a sua CPU, com o seu notebook próximo, tá? Falando já de imagem aqui já, a gente tá com 2 spots de luz, tá? São luzes extremamente fortes, tá galera? Que a gente tá aqui incidente no nosso rosto. Eu também tenho uma luz aqui no teto e as luzes aqui do fundo, que são luzes coloridas, tá? Mas dá pra ver que ela trabalhando com uma saturação, do jeito que a gente tá aqui, ela tá bem legal. Então dá pra ver aqui no site roxo aqui, ó, dá pra ver a descrição do nosso canal. Já falando pra vocês aqui que a gente faz lives lá nesse site roxo de segunda, quarta e sexta. Não deixa de conferir, a gente tá trazendo gameplays lá engraçadas. Se você tiver qualquer dúvida, pode chegar lá que a gente vai tirar as dúvidas de vocês sobre os produtos aqui e os tutoriais que a gente traz aqui no nosso canal. Não deixa de conferir, tá? Beleza? E se você chegou até aqui, por favor, não esquece de curtir nosso vídeo se você gosta desse conteúdo. Não esquece de compartilhar, não esquece de deixar um comentário aqui pra gente, que a gente vai dar todo o suporte pra vocês aí durante o vídeo ou nas nossas redes sociais também, que eu vou deixar tudo aí na descrição. Pode chegar lá e conversar com a gente. A gente traz bastante conteúdo aí pra vocês, pra ajudar vocês aí com o engajamento e com o nosso conteúdo que a gente tá criando aí diariamente aqui em todas as redes sociais, tá? Seja o
TikTok, seja Twitch, seja YouTube, seja Instagram, chega lá, conversa com a gente que a gente vai dar um suporte pra você, beleza? Vamos lá, voltando pra imagem aqui, tá, galera? Uma coisa já que me deixou extremamente feliz com essa webcam é a angulação que eles conseguem capturar, tá? Então a minha sala aqui, ela tem um tamanho, acho que é 4x4, e ela tá conseguindo quase pegar a parede, tá, galera? Então ela pega essa parede que eu tô bem encostado aqui próximo dela, e a parede aqui, ela tá quase pegando, ela pega aqui a parte do sofá e quase a minha porta inteira aqui. Então ela tem uma angulação extremamente grande aqui comparado com outras webcams aí que trabalha também em 1080p 60 fps, tá? Eu tenho outras webcams, né, que eu falei pra vocês que a gente traz aqui no canal. Ela tem um switch onde você troca o 30 fps para 60 fps, sempre muda essa angulação, né? Ela fica com um ângulo mais fechado quando ela vai trabalhar no 60 fps e mais aberto quando ela trabalha em 30 fps. Essa aqui no caso ela já tá extremamente aberta, pegando quase o cômodo inteiro e trabalhando 60 fps, então é muito boa, tá, a capturação de imagem dela, tá? Bom, galera, queria também falar que essa webcam, ela dispõe aqui, ó, na frente dela, mas ela tem uma iluminação mostrando que ela tá ativa. É algo muito importante que as pessoas aí na hora de escolher uma webcam, eles se atentam nisso, né? Porque ficam preocupados se ele tá sendo gravado ou não. Então essa daqui, ela tem um pontinho vermelho. É bem simplista, embaixo ali do speed, onde tá escrito nela, que mostra que ela tá ativa em alguma fonte aí, algum software que você tá utilizando, tá? Então fica atento nisso daí também, que é muito bacana dela, beleza? A gente tá com esses dois spots aqui, né? Tem dois fontes de luz aqui bem forte, tá? Essa aqui tá um pouco mais amarelada, não é muito. E essa aqui tá mais pro branco. Então elas estão bem incidentes no meu rosto. Tem a luz aqui do teto. E a gente vai começar apagando agora a luz do teto pra gente dar uma olhada como que ela comporta com bastante luz, tá? Bom, galera, então apaguei a luz do teto. Então dá pra ver que ela deu uma explodida um pouco na cor branca, principalmente aqui na mão, tá vendo? Como ela deixa bem branca, tá? E aqui na frente no rosto, tá, galera? Porque webcams, elas estão preparadas para trabalhar com um ambiente que é mal iluminado, entre aspas, né? Ela trabalha melhor com iluminação, que é iluminação ambiente, natural. Quando você coloca muita luz incidente, às vezes ela acaba explodindo um pouco. É normal webcams trabalhar dessa forma, tá? A gente vai apagando algumas luzes aqui para ver como que ela vai comportando, mas dá para ver que quando a webcam ela trabalha dessa forma, explodindo muito branco, como a gente tá vendo agora, é porque ela vai trabalhar muito melhor em baixa iluminação, tá? Então a gente vai apagando as luzes aqui pra gente fazer uma comparação, beleza? Então esse daqui, sem a luz do teto, eu vou desligar agora essa luz aqui da lateral. Então você vai vendo que conforme a gente está apagando as luzes, ela está trabalhando um pouco mais naturalmente. Então ela ainda consegue ter um contraste legal aqui, dá para ver ainda o que está escrito, dá para ver os detalhes aqui no contorno, ela explode um pouco. Mas aqui já no amarelo já está bem mais nítido, né, do que quando a gente estava com o ambiente totalmente iluminado. E agora eu vou apagar mais essa luz aqui para a gente colocar um ambiente totalmente apagado, entre aspas, né? Vamos deixar aqui o fundo ligado para não atrapalhar muito. Bom, galera, ó, dá para ver que ela trabalha legal, tá? É diferente aí de outras webcams que a gente trouxe no nosso canal. Então ela trabalha bem no ambiente escuro, tá? Vou até trazer uma imagem aqui, um background branco aqui no meu monitor, ó, já para dar uma diferença. Então já é nítido que realmente ela tá trabalhando bacana no ambiente lá com baixa iluminação, tá? Então bem legal o que ela trouxe aí de trabalho com essas lentes aí, como ela tá trabalhando com software também, né? O reconhecimento aí de iluminação. Então é bem bacana que ela foi trabalhando com baixa iluminação e ajustando, tá? Deu pra ver bacana aqui como que ela faz, tá? Agora tá mais saturado as cores, né? Dá pra ver o rosa, dá pra ver aqui o azul, dá pra ver bem o amarelo, dá pra ver o azul do raio aqui também. Então, em baixa iluminação também tá trabalhando legal, tá, galera? Vamos voltar a luz aqui, tá, galera? Vou deixar só essa luz aqui, então, incidente. E eu queria mostrar pra vocês, tá, galera, um pouco do foco dela, tá? Então, vocês vão ver um takezinho de eu mostrando como que trabalha. Mas a gente precisa fazer uma rotação na lente dela, tá? Então vou mexer aqui, vocês vão ver que ela pode dar uma embaçada. Ela tá embaçando porque realmente ela tá trabalhando pra gente enxergar objetos mais próximos dela. Com os objetos próximos você consegue ver nitidamente, né, o que tá escrito. Já falei bastante aqui nos nossos vídeos, tá, galera, que a webcam, seja qual for a sua escolha, tá, você precisa adaptar ela no ambiente onde você tá trabalhando. Então, se sua webcam ela tá muito longe, você precisa ajustar ela para que ela tenha o foco, né, para aquela distância onde você tá trabalhando. Você trabalha com ela muito perto também, você precisa fazer esses ajustes.
imagem, você precisa trabalhar com brilho, trabalhar com contraste, trabalhar com saturação. Não adianta você pegar uma webcam e achar que você vai plugar e ela já vai estar perfeita, tá? Você sempre tem que fazer uns ajustes simples, porque ela depende realmente do ambiente onde você está trabalhando. Então, nunca se esqueça disso, tá? Que você precisa fazer esses ajustes para que ela trabalhe melhor no ambiente aí onde você tá, beleza? E agora a gente vai tentar fazer um teste, tá? Que o pessoal às vezes pede pra gente aqui no canal quando a gente esquece, né? Que é sobre o áudio dessa webcam, tá? Ela tem disponível 2 módulos de microfone, tá? E eu sempre falo para todo mundo aqui também, se você tá criando conteúdo, não esquece, tá, galera? Que você precisa entregar um bom áudio para as pessoas que vão te acompanhar. Então é sempre importante que você tenha um microfone dedicado, tá? Eu falo bastante que é bacana você trazer esse áudio. As pessoas vão te assistir em baixa qualidade, mas o áudio ela precisa estar bem bacana, você precisa entregar isso para as pessoas, tá? Bom, galera, o áudio que vocês estão ouvindo agora é o áudio da Speedle, da webcam, que a gente está fazendo o teste agora. Imagina aí que vocês estão ouvindo com um pouco de eco, tá ouvindo aí um pouco aí com bastante ruído, tá? É normal quando uma webcam ela tem essa possibilidade de utilização aí do microfone, ela acaba captando muito ruído externo, porque ela fica um pouco distante da onde a gente está conversando e ela tem que ter então um ganho muito grande para capturar a voz, né? Então eu acho que é bom fazer os testes para a gente dar uma conferida como que trabalha, tá? Mas voltando a falar de novo, a gente melhor trabalhar com um áudio dedicado, tá, galera? Vamos trabalhar bem bacana para entregar o máximo de qualidade para as pessoas que nos acompanham, beleza? Vamos voltar aqui para o nosso microfone, tá? Pra gente voltar a bater um papo. E agora a gente vai dar uma olhada lá no site para ver outras configurações, tá? Esse é o site lá da AliExpress, vou deixar o link aí na descrição para você dar uma conferida. A Speedle, ela tá entrando forte aqui na AliExpress, eu não conhecia essa marca. E eu vi que ela dispõe aqui, ó, de bastante modelos de webcam, como eu falei para vocês, pode ser 1080p, 30 fps, 60 fps, 720, já com iluminação, sem iluminação, tá? Então é legal que ela tem uma gama grande aqui. Então aqui eu falei para vocês que ela tem um software dedicado, tá? Então eu vou deixar também o link na descrição, ó. Esse é o link aqui onde você faz o download do software deles dedicado. Eu não vi necessidade, porque geralmente eu ajusto manualmente essas configurações, tá? Vamos falar isso aí mais para frente no vídeo, como se fosse um plus aí para quem ficar até o final do vídeo, tá? E aqui ele mostra com os detalhes aqui desse software, né? Tem uns pré-programados aqui de cores, tá? Que você pode ajustar. Tem aqui o brilho, tem o contraste, tem o gama, é tudo padrão, tá, galera? De qualquer outra webcam. Dá um exemplo aqui de uns 60 fps para 30, não é tão diferente assim, tá, galera? A gente tem que estar muito acostumado a trabalhar com 30 fps e mudar para uns 60 fps. Então quem não está acostumado a trabalhar, às vezes nem nota diferença, tá? Mas quem está muito trabalhando com webcam, com imagem, eles conseguem notar muita diferença na fluidez, tá? Então aqui ele mostra uma diferença, tá? É bem escandaloso aqui, mas não é desse jeito, tá? Muitos comentários positivos, tá? Dessa webcam, tem bastante brasileiros aí comprando, chegou bem rápido, gostou. Então tá bem legal aí no mercado. Eu acho que o que atraiu bastante foi o preço deles aí, que estão trabalhando bem forte. Eu vou mostrar agora um plus bem simples aqui de ajuste de imagem, que eu vou mostrar pra vocês. Já vou me despedir de você que ficou até aqui. Agradeço bastante aí a sua compreensão, agradeço por ter chegado no nosso canal. Queria mostrar uma webcam, mais uma diferente do que a gente tá trazendo. Geralmente as Papalook, a Ausdon que a gente traz, tá? E essa daqui, dessa nova marca que tá chegando aí forte lá no mercado na Ásia. E agradeço bastante, tá bom, galera? Um forte abraço então, valeu. E pra quem ficou, a gente vai agora fazer ajustes bem simples da imagem, tá, galera? Então, pra que a gente consiga trabalhar com bastante iluminação. Aqui é nosso OBS, tá, galera? Dá pra ver que tá muito explodido a imagem. A gente vai tentar fazer essas correções, tá, com vocês. Então aqui, ó, eu tenho a Speedle, tá? Que é a webcam que vocês estão vendo. Vou clicar com o botão direito em cima dela, vou entrar em propriedades. Ela vai entrar aqui nessa outra tela. Dentro dessa tela tem a opção aqui de configurar vídeo. Você vai clicar sobre ela, tá? Clicando nela aqui, galera, ela vai trazer essa telinha aqui, ó. Vou trazer aqui os ajustes e vamos começar a fazer uma correção, tá? E vamos trabalhar aqui com brilho, né? Então, o brilho aqui eu posso diminuir um pouco, ó. Contraste eu posso também trabalhar com contraste, deixar um pouco mais brilho. A saturação é legal para você dar uma cor, né? Ó, como que ela trabalha bem com o nosso background. Legal. Nitidez aqui, geralmente, galera, eu trabalho com nitidez um pouco mais baixo aqui. Não gosto de trabalhar com ela muito forte. Que muda bastante. Vamos ver se aqui vai mudar bastante. É o ganho, tá? Ó.
Então, quanto mais ganho, mais explodida ela fica. É bom deixar ela aqui um pouco próximo do mínimo. E dentro aqui dessa abinha de controle de câmera, a gente tem a exposição de luz, tá? Ela deixa aqui como automático, eu vou tirar e a gente vai tentar diminuir um pouco. Ela tá em -6. Tem vários webcams, tá, galera? Isso aí trabalha com qualquer webcam. Então você precisa, é muito importante essa exposição de luz aqui. Tem webcams que trabalha com -8 aqui, que trabalha melhor. E tem outras que você precisa ir diminuindo, tá vendo? Então, quanto menos aqui, ó, ela mais nítida ela vai ficar, tá? Então, ela trabalha com essa exposição de luz aqui de forma automática. Às vezes é legal você trabalhar de forma manual, tá? Então, vamos deixar dessa forma aqui, ó, só pra gente dar uma olhada. E a gente vai trabalhar com o ganho aqui agora, ó. Olha só como que já melhora ali o ganho, tá? Ou com o brilho aqui pra gente conseguir trabalhar, ó. Bom, galera, ó, a gente conseguiu transformar, vamos dizer, aquela webcam que ela tava um pouco explodida, né? Com o ambiente, tá? Então a gente traz aqui uma forma mais natural. Ela ficou um pouquinho mais escuro, mas aí dependendo dos ajustes do cômodo você pode trabalhar dessa forma, tá? E de maneira resumida, eu gostei bastante aí do trabalho dessa webcam. Eu acho que é bem legal aí para você estar buscando realmente esse custo-benefício. E se você chegou até aqui, meu agradecimento novamente pela segunda vez, para que você tenha essa paciência de assistir nosso vídeo, mas é muito importante você ver os detalhes, tá? Que vai fazer diferença aí na sua decisão de compra. Não esquece de novo de curtir, não esquece de compartilhar, não esquece de comentar esse vídeo aqui, para que o YouTube entenda que esse vídeo está importante, que está interessante e que outras pessoas também que estão buscando esse tipo de conteúdo que chega no canal aqui e nos ajude aí se inscrevendo também, beleza? Um forte abraço então, valeu galera!